Deus sabe tudo? Deus sabe o que a gente pensa? Deus conhece tudo? O que é essa tal da onisciência de Deus? Vamos descomplicar? Esse termo onisciência vem de dois outros termos do latim. Toda a ciência completa, o saber completo, pertence a Deus. Vamos tentar descomplicar usando a questão do tempo. Deus conhece o passado. Deus sabe tudo o que já houve, tudo o que já aconteceu. Ele passeia pelo passado. Ele anda pelo passado. Imagine uma casa grande, com vários cômodos, uma sala de estar bonita, mas também uma área de chegada, um jardim no fundo, um quarto que não tem luz. Deus conhece os bichinhos do jardim. Deus sabe quantos grãos de areia tem no jardim. Deus sabe onde é a sala, mas Deus conhece também o quarto escuro. Para ele tanto faz, porque para ele claridade ou escuridão é a mesma coisa. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o passado. Deus está no passado, ele passa pelo passado. Deus não apaga o nosso passado. Como assim, pastor? Não. Deus não anula o nosso passado. Deus não apaga o nosso passado. Se Deus apagasse o teu passado, você não teria história, meu amigo. Se Deus apagasse o teu passado, você não seria ninguém. O que faz alguém ser alguém não é a sua história. Então Deus não pode anular, apagar a sua história. Então o que Deus faz com o passado? Ele guarda em um dos quartos da casa da eternidade. E vez em quando ele precisa, ele lança a mão desse passado. Deus é onisciente, conhece todo o tempo, todo o passado. Como é que Deus nos perdoa? Não é usando o passado? Se Deus apagasse o seu passado, como você teria história? Como você seria perdoado de coisas que cometeu? Mas Deus também conhece o presente. A onisciência de Deus envolve o passado e também o presente. Tudo o que é, tudo o que existe, tudo o que está transcorrendo no agora, em qualquer lugar, Deus conhece. Nos mais longínquos lugares, bonito? Falei bonito. Nos mais distantes lugares, Deus sabe tudo o que está acontecendo. Nos esconderijos, toda a armação, toda a tramóia, todo o plano, todo o projeto humano, tudo está sob o olhar de Deus. E não apenas nesta vida, mas na eternidade, no sobrenatural. Olha só o que Jó diz. Jó dá um show quando fala da onisciência de Deus no capítulo 9, versículos 2 e 3. Na verdade, sei que é assim, mas como se justificaria o homem perante Deus? Se quiser contender com ele, discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Descomplicando, Jó está dizendo o quê? Se fizermos uma disputa com Deus e ele te fizer 1000 perguntas, você não é capaz de responder uma só. Olha só o que diz o Salmo 139. Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. E sem que haja, olha isso, sem que haja uma palavra na minha língua, tu já a conhece. Ou seja, Deus sabe o que você vai dizer
Aliás, Deus sabe o que você vai pensar em dizer. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando você for orar, entra no teu aposento, no teu quarto. Ora ao teu pai que vê em secreto. E o teu pai que vê em secreto sabe do que você necessita antes de você pedir-lhe. Que isso? Antes que você peça, Deus já sabe o que você necessita. E Paulo apóstolo que disse, é dele o querer e o efetuar. Ou seja, porque Deus sabe o que você vai pedir antes de você pedir? Porque é Deus que faz você pedir. Porque é Ele que opera o querer em você. Ele que te faz sonhar, desejar, querer, buscar, pedir. Deus, então, está no passado e no presente, vendo tudo o que acontece, sabendo tudo o que acontece. Salmo 139, versículos 11 e 12 diz: a claridade e a escuridão para ti são a mesma coisa. Ele conhece todos os lugares, todo o tempo. Aleluia! Então Deus conhece o passado, o presente, mas também o futuro. O que virá, o que ainda não existe, o tempo chamado amanhã, o tempo que ainda não veio, o tempo que não existe, porque o amanhã não existe. O passado, o ontem, já deixou de existir e o amanhã ainda não veio, o futuro, então não existe. O que existe é o presente, para mim e para você. Mas para Deus, para mim não existe, mas para Deus existe. Deus nunca será pego de surpresa. Ou seja, Deus nunca vai dizer uma frase do tipo, por essa eu não esperava. Não. Veja bem, existem mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. E Deus sabe todos os pensamentos deles. Ao mesmo tempo. Não seria difícil com a tecnologia atual a gente dizer que alguém sabe todos os endereços dos 7 bilhões de habitantes da Terra. Ok. Deus, além de saber todos os 7 bilhões de endereços, Deus sabe todos os 7 bilhões de nomes, e Deus sabe todos os 7 bilhões de pensamentos, e Deus sabe o que os 7 bilhões de habitantes desta terra estão pensando agora, enquanto esse vídeo transcorre aí para você. Deus sabe simultaneamente. Então, tem uma palavra para você. Deus pode ouvir orações em diferentes lugares e em distantes momentos, ou em distantes lugares e diferentes momentos. Deus pode ouvir os 7 bilhões de habitantes da Terra orando ao mesmo tempo. E Deus sabe separar cada voz, cada pensamento, cada desejo. E não confundir as respostas. Sei lá como Deus faz isso. Eu até penso que Ele separa, cadastra por língua, deve ser. Se fosse assim, a Organização das Nações Unidas diz que existem no mundo mais de 6 milhões e 700 mil idiomas diferentes. Você achava que só o inglês, o português, o espanhol eram as línguas do mundo? 6 milhões e 700 mil. Vamos arredondar para 7 milhões, para ficar mais fácil a conta. 7 milhões de línguas diferentes. E na Terra existe pelo menos 7 bilhões de habitantes. Logo então, para cada 1 milhão de habitantes da Terra, existe uma língua diferente. Existem cerca de 500 idiomas que são falados por apenas 100 pessoas no máximo. E por ano, 25 idiomas desaparecem da Terra. 25 línguas são esquecidas. Morrem.
O inglês é só a quarta língua mais falada no mundo. O espanhol é a terceira, por exemplo. O nosso português está em sexto, como a língua mais falada, na lista das línguas mais faladas do mundo. Sexto, o nosso português. A língua mais falada, o idioma mais falado no mundo é o mandarim. Mais de 900 milhões de pessoas na Terra falam essa língua. Para você ter noção, só em Papua Nova Guiné são falados cerca de 850 idiomas diferentes. Na Indonésia, são falados 650 idiomas diferentes em um único lugar. 650 línguas diferentes. Deus ouve todos os moradores da terra em todas as suas línguas e não confunde uma voz sequer. Em qualquer língua, em qualquer tempo, Deus pode ouvir, entender, decifrar os segredos dessas almas. Até onde a ciência sabe, o universo é formado por cerca de 200 bilhões de galáxias. Nós estamos em apenas uma delas, a Via Láctea. Na Via Láctea, que é uma entre 200 bilhões, existem pelo menos 100 bilhões de estrelas. Isaías 40, versículo 26 diz: Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ouça, existem cerca de 200 bilhões de galáxias. A nossa é uma. E na nossa galáxia Via Láctea existe pelo menos 100 bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol. Uma delas. Ao redor dessa estrelinha giram, pelo menos até onde se sabe, cerca de 9 planetas. Um deles é a Terra. Aqui, nesse planeta, existem pelo menos 3 milhões de espécies de seres vivos. A nossa espécie é uma entre as 3 milhões. A espécie dos Homo sapiens. Dessa espécie, que é uma entre 3 milhões, dessa espécie existem 7 bilhões de habitantes nesse planeta. Você é um deles. Eu sou um deles. Então você deve estar pensando, então quem eu sou? Eu sou apenas um ser entre 7 bilhões, junto a 3 milhões de espécies, que mora em um dos 9 planetinhas que gira em torno de uma estrela, que vive com outras 100 bilhões de estrelas dentro de uma galáxia que vive com outras 200 bilhões de galáxias. Eu tenho uma palavra para você. Deus tem 200 bilhões de galáxias para cuidar. 100 bilhões de estrelas. 7 bilhões de habitantes da Terra. Além de ter todo o universo, todo o sobrenatural, o mundo que nós não conhecemos. Ele pode, por um instante, ouvir a tua voz, se preocupar com os teus problemas. No meio de toda essa complexidade, Deus pode olhar para você, esse serzinho aí, e dizer: chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Sinta o refrigério de Deus sobre a sua vida agora. Sinta o carinho de Deus sobre sua vida agora. O Deus que te ama sabe o teu endereço, o teu nome, os teus sonhos, as tuas necessidades. Sabe quem fala mal de você. Sabe quem puxa o teu tapete. Sabe onde mora quem quer te destruir. Ele sabe todos os teus pensamentos. E deve ter sido por isso que em algum momento da eternidade Ele preparou esse momento agora desse vídeo. Deus te ama e se preocupa com você.